Eu acho que vocês já repararam que nos meus vídeos eu evito de falar palavrões. Embora muitas pessoas façam vídeos falando palavrões aqui no YouTube, eu procuro não falar nos meus. E o vídeo de hoje é para explicar para vocês por que eu faço isso. Antes de entrar no assunto do vídeo, só lembrando para vocês que quem quiser comprar o livro aqui do meu cenário, eu deixo sempre o link na caixa de informações e comprando através desse link vocês estão ajudando o meu canal a produzir cada vez mais conteúdo como esse. Mas vamos ao assunto dos palavrões, que é meio polêmico assim. Bom, vamos começar no começo. Eu não sou santa, não sou santa. Às vezes escapa aqui um palavrão, embora eu procure não falar o mesmo. Eu falava palavrão e nem me importava com isso, mas quando eu comecei a dar aulas, principalmente para crianças, eu comecei a ter que me controlar. Porque quando a gente fala muito palavrão no nosso dia a dia, às vezes a gente está numa situação em que não deve falar o palavrão e ele acaba escapando. Então, se você tem muito hábito de falar palavrão, cuidado, porque vai acontecer na hora, às vezes, daquela entrevista de emprego, naquele momento que não deveria se falar palavrão e ele vai escapar, porque às vezes é mais forte do que a gente. Então, quando eu comecei a dar aula, principalmente para os pequenos, eu comecei a me policiar mais, porque embora tenha também professores que falem palavrão na sala de aula, mas eu não acho isso legal. Eu procurava assim dar um exemplo, pelo menos na sala de aula, para os meus alunos, um exemplo de algo que seja edificante, né? De uma pessoa que não fala palavrão e que pode ser engraçada e ser amiga deles de uma outra maneira que não essa de falar palavrão. Enfim. E quando eu comecei a fazer os vídeos no YouTube, isso é coisa de professor. Quem é professor vai me entender. Eu me preocupo muito com o público, quem é que está me assistindo. Quem tá aí do outro lado, eu não sei qual é a idade da pessoa, se a pessoa tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, 60 anos, se é uma pessoa religiosa ou não. Então, para atender todos os públicos e não deixar ninguém constrangido e até dar um alcance maior para os meus vídeos mesmo, eu trouxe essa característica minha pro YouTube. E eu sempre notei que desde que eu parei, assim, de falar palavrão, claro, né, pessoal, às vezes escapa, infelizmente, o palavrão, mas não é o meu hábito de falar. Quando eu comecei a não falar mais palavrão, eu tive que usar mais o meu raciocínio. Inclusive o livro aqui do cenário, o Em Defesa do Preconceito, que eu já fiz resenha, quem quiser acompanhar aqui, tá aqui, também acho que eu vou me lembrar de deixar o link para vocês. Mas aqui no livro, o próprio Theodore Dalrymple nos fala uma coisa que eu já tinha notado, que é quando a gente deixa de falar palavrão, a gente tem que usar muito mais o raciocínio. Porque é muito fácil soltar aquele palavrão. É difícil achar outras palavras, então ele também acabou sendo um exercício de raciocínio. Eu até falo para vocês fazerem um teste, tenta aí ficar um dia, dois, sem falar palavrão, e vocês vão notar que é muito mais difícil a gente raciocinar sem ter esse subterfúgio ali super fácil que é falar o palavrão. A gente acaba ficando mais criativo deixando de usar palavrão. Não é nenhuma condenação a quem tem esse estilo, tá? Aqui no YouTube, por exemplo, tem vários vídeos do Olavo de Carvalho, do Nando Moura, que falam palavrões e tal. Eles têm o estilo deles e eu assisto o vídeo, também gosto, não concordo com tudo que eles falam, porque eu acho que a gente tem que pensar pela nossa própria cabeça, né? Então não é porque eu gosto do vídeo do Olavo de Carvalho que eu tenho que fazer cosplay do Olavo de Carvalho e sair xingando todo mundo, fumando, falando palavrão. Não tem nada a ver. E também não tem nada a ver porque eu concordo com alguma coisa que o Olavo de Carvalho disse num vídeo, eu tenho que concordar com tudo que ele diz a vida inteira. Não, né? A gente pode ter discordâncias como pessoas civilizadas. Eu acho que isso tudo é muito saudável. Mas infelizmente o que eu noto também, assim, é que tem alguns outros canais que eu não irei citar nomes, mas vocês sabem de quem que eu estou falando, que acaba usando assim de uma maneira desnecessária esse recurso do palavrão e principalmente vindo da boca de uma pessoa que frequenta a igreja, isso fica muito estranho.
Eu acho que as pessoas deveriam se questionar mais que pessoa é essa que vai na igreja, que defende o cristianismo e que sai falando um monte de absurdos das outras pessoas. Quem não frequenta a igreja, a gente até dá um desconto, porque a gente que foi convertido, que não nasceu na igreja, sabe que se comete muitos erros quando a gente não conhece, não estuda a fundo mesmo a Bíblia, né? Então a gente releva. Mas tem gente aí que anda exagerando e fazendo um uso totalmente desnecessário. E outra também, os vídeos de conservadores aqui no YouTube passam a imagem, na maioria das vezes, de pessoas que são totalmente assim, sem noção, saem xingando. E o meu objetivo aqui é trazer mais pessoas para a luz, para que elas entendam o que está acontecendo. E eu entendo que a gente não vai conseguir esse tipo de coisa somente xingando as pessoas. E não é porque eu não xingo e não falo palavrão que eu tenho que concordar. A gente pode discordar de uma maneira educada e até mesmo irônica, como vocês podem ver aí, que eu substituo muito os palavrões. Em vez de falar um palavrão, então eu falo que maravilha, mas que coisa triste, putz, sabe? Essas expressões assim que às vezes ficam até mais engraçadas do que o palavrão. Então esse é um vídeo meio diferente, que eu falo sobre as minhas motivações para não falar palavrão. Espero que vocês tenham gostado aí. Beijos e até a próxima!